Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui no templo da nossa igreja, IPJH, Igreja Presbiteriana do Jardim Eliã, em São Paulo, capital, Zona Leste. Nós vamos começar o nosso estudo bíblico de hoje, mas antes eu quero convidar os irmãos para que nós oremos, nós tenhamos uma palavra de oração, pedindo a bênção de Deus para o tempo, para essa hora que nós vamos passar juntos. Então eu peço aos irmãos que feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, nós vamos ter uma palavra de oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para o estudo bíblico de hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelas nossas vidas, te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós, nos abençoado, nos direcionado, e também te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de estudar a tua palavra, de crescer a cada dia em graça e conhecimento diante da tua palavra. Nós queremos, ó Deus, te pedir nesse instante, pelo estudo bíblico que teremos, o terceiro estudo da série do Apocalipse, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos ilumine com o teu Santo Espírito para que possamos entender a tua palavra de uma forma clara, tranquila, didática e, acima de tudo, praticá-la para a glória do teu nome. Abençoa-nos, ó Deus, e dá-nos sempre a graça de conhecermos o Senhor cada vez mais e melhor para a glória do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus, agradecido, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Esse slide aí mostra o nosso objetivo. Eu já falei para os irmãos, mas quero repetir. O nosso objetivo é dar 8 estudos panorâmicos do livro. A minha ideia, a minha intenção nesses estudos não é dar um estudo exaustivo do livro, porque nós não teríamos condições e nem tempo hábil para estudar o livro todo em 8 estudos. Mas então nós vamos segui-lo de forma panorâmica, mas eu acredito que lá no final os irmãos vão ter uma boa visão, uma boa noção do objetivo para o qual o livro foi escrito. Então serão 8 estudos. Hoje será o estudo 3. E o nosso assunto, o nosso tema é esse que os irmãos estão vendo na tela aí, os 7 selos. Então, hoje, esse será o nosso tema desse dia. Eu quero começar fazendo uma rápida revisão. A revisão é boa, nos ajuda para que nós nos lembremos do que foi passado no estudo anterior. Na semana passada, eu não sei se vocês estão lembrados ainda, nós falamos sobre os 7 candeeiros de ouro. Jesus passeando, andando pelo meio das 7 igrejas, nós discutimos e falamos sobre as 12 características que aquela imagem trazia para nós. Aliás, eu quero sugerir, se você não viu o estudo 2, por favor, veja e aprenda lá algumas questões que nós falamos na ocasião. Qual é o tema do livro? Mais uma vez eu quero fazer essa pergunta para deixar bem claro para todos nós. A vitória de Cristo e da sua igreja. Essa frase resume os 22 capítulos do livro. Veja, Apocalipse 17:14, eu também já falei desse versículo. Esse versículo deixa claro que a ideia do livro é mostrar a vitória de Cristo e da sua igreja. Diz o texto bíblico, Apocalipse 17:14, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, mais uma vez, enfatizando o que está em amarelo, as palavras vencerá e vencerão. Se o Cordeiro é vencedor, aqueles que estão com ele também o são, mesmo passando por dificuldades, tribulações nesta presente vida.
Resumo geral do livro. O livro está dividido em duas partes. Primeira, capítulos 1 a 11, o mundo persegue a igreja. Nós poderíamos resumir esses 11 capítulos iniciais nessa frase, dando ênfase para o mundo. Segunda, capítulos 12 a 22, o diabo e seus agentes perseguem a igreja. Nós temos aqui os 4 agentes do diabo: o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia e os ímpios. Total 5. Se nós contarmos os 4 agentes mais o próprio diabo, nós teremos então 5 inimigos da igreja. Resumo geral das sessões. O livro está dividido em 7 sessões, paralelas e progressivas. Nós já falamos que ele não é cronológico, mas é repetitivo. Então nós temos aqui as sessões. Primeira, capítulos 1 a 3, os 7 candeeiros de ouro. Segunda, capítulos 4 a 7, os 7 selos, que nós vamos estudar hoje. Terceira, capítulos 8 a 11, as 7 trombetas. Quarta, capítulos 12 a 14, as 7 vozes. Quinta, capítulos 15 e 16, as 7 taças. Sexta, capítulos 17 a 19, as 7 cenas. Sétima e última sessão, capítulos 20 a 22, os 7 julgamentos. Então, aqui nós temos um resumo geral das sessões, das 7 sessões recapitulativas do livro. Então, hoje nós vamos estudar a segunda sessão e nós vamos falar sobre os capítulos 4 a 7, os 7 selos. Eu só queria dizer inicialmente para os irmãos que o nosso desafio aqui é muito grande. Nesses 4 capítulos, o 4, 5, 6 e 7, tem muito conteúdo, muita informação. Então nós vamos passar, como eu já disse em outra ocasião, pelas avenidas principais. Nós não vamos descer a todos os detalhes, porque nós não teríamos o tempo necessário para isso. Então vamos lá para os 7 selos. Nós dissemos que cada sessão vai da primeira até a segunda vinda de Cristo. Onde está a segunda vinda de Cristo nesta sessão? Apocalipse 6,17. Lá para o final do estudo, nós vamos reler esse versículo. Diz assim: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então vejam a expressão em amarelo, grande dia, com letras maiúsculas, referindo-se à segunda vinda de Cristo. Então nós temos aqui em Apocalipse 6,17 a descrição da segunda vinda de Cristo. Uma coisa que eu quero dizer para os irmãos, antes de nós seguirmos, essa frase vai nos ajudar a entender algumas coisas. Nesse livro está escrito a história da humanidade. Antes de abri-lo, Deus ensina 2 verdades. Deixa eu dizer para vocês, essa imagem que vocês estão vendo, com esses 2 livros, a imagem de cima, um pergaminho, um rolo fechado com 7 selos, e a Bíblia, como nós a temos hoje, antes esse livro ele está fechado e ele precisa ser aberto. À medida em que ele vai sendo aberto, coisas acontecem. Esse livro precisa ser aberto e coisas estão escritas lá. E nós vamos ver mais para frente, daqui a pouco, o que acontece. Então, antes de nós abrirmos o livro, de nós analisarmos os 7 selos propriamente dito, o livro, Deus vai ensinar 2 verdades. Então vamos ver aqui. A primeira verdade está no capítulo 4 e a segunda verdade está no capítulo 5. Prepare-se para o que vem agora, porque é sensacional, é extraordinário o que nós temos aqui, as imagens que vão aparecer a seguir. Então, 2 verdades. Primeira verdade,
A primeira verdade é de que Deus reina. Capítulo 4. Capítulo 4 fala sobre a visão do trono de Deus. Deus está no trono, Deus reina, Deus governa soberana e poderosamente. Ele controla todas as coisas. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui nessa imagem, nós temos a Trindade, nós temos a igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento, temos todos os anjos, temos todo mundo aqui. Pasmem vocês que nessa imagem aqui tem tudo. Toda a história da humanidade está aqui. A Trindade está aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Talvez você esteja procurando aí, mas eu vou mostrar. A igreja do Antigo Testamento está aqui. A igreja do Novo também. E todo mundo está aqui. É diante desse trono que nós vamos comparecer um dia. Então, antes de abrir aquele livro, lembre-se que Deus quer ensinar duas verdades. A primeira verdade está no capítulo 4. Daqui a pouco eu vou mostrar a segunda verdade que está no capítulo 5. Então, a primeira verdade é de que Deus reina. E eu queria mostrar para vocês, ainda que brevemente, isso aqui dava para falar, só aqui dava para falar 2 horas. Mas eu não tenho todo esse tempo, então eu fiz um resumo a respeito dessa imagem. Vamos lá. Antes de nós vermos esse trono, Apocalipse capítulo 4, versículo 1. O texto vai dizer que uma porta foi aberta no céu. E eu queria que você pegasse a sua Bíblia, o seu celular, o seu aplicativo, fosse bereano e conferisse na Escritura aquilo que nós vamos falar. Eu não trouxe os versículos aqui nos slides, mas eu peço que você, por favor, pegue a sua Bíblia e acompanhe conosco. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Vai falar aí sobre essa porta aberta no céu. Apocalipse 4, 1. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, depois destas coisas depois que passou os eventos da primeira sessão do livro, os 7 candeeiros de ouro, em que nós vimos as 7 igrejas, em que Jesus faz aquele diagnóstico. Quando começa o capítulo 4, João diz que ele viu uma porta aberta no céu. E quando ele vê essa porta aberta no céu, ele vai dar de cara com um trono, aquele trono que nós falamos na imagem anterior. Eu coloquei uma frase aqui, eu acho que você vai achar um pouquinho engraçado, mas foi a melhor expressão que eu encontrei aqui. Falar do céu não é fácil, pois somos terráqueos. Me perdoem pela expressão terráqueos aí, entre aspas. Por que eu a coloquei aqui? Porque, veja, por que o livro do Apocalipse é tão simbólico? Porque João era um morador aqui da terra, portanto terráqueo, e ele viu coisas lá no céu, e ele tinha a difícil tarefa de descrever tudo aquilo que ele viu. Ele tinha que descrever e mandar para as 7 igrejas da Ásia Menor. E graças a Deus, tudo que ele viu, ele registrou, escreveu, e nós temos acesso hoje. A Bíblia está nas nossas mãos e nós podemos ler isso. Então, falar do céu não é fácil, pois somos terráqueos, somos moradores aqui da terra. Então, voltemos para a nossa imagem. Essa imagem é sensacional. Essa imagem resume, tem tudo aí, tudo. Talvez você diga: não, pastor, é impossível ter tudo. Todo mundo está aí, e você também. Os salvos, os eleitos, todos os salvos, todos os eleitos estão aí nessa imagem. Vamos ao significado da visão, versículos de 1 a 7 do capítulo 4. Deixa eu resumir para vocês por conta do tempo. Nesse texto aqui,
Deus é descrito por cores, por pedras, pedras preciosas. Quando você lê a Bíblia, você começa de Gênesis a Apocalipse, algumas pessoas quiseram ou tentaram ver Deus e não conseguiram. Lembram-se disso? Moisés tentou ver a Deus, tentou ver as costas, Deus permitiu que ele visse as costas de Deus. Depois, Isaías, lá em Isaías 6, Isaías diz que eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. É o mesmo trono. O trono de Isaías 6 é o mesmo trono de Apocalipse 4. No entanto, Isaías não conseguiu descrever como era Deus, porque ele diz que tinha serafins, com 2 asas voavam, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés de Deus, e eles não conseguiram. Chegamos em Apocalipse 4, e aí talvez agora nós vamos ver Deus. Mas João não consegue ver Deus, então João vai descrevê-lo por cores, por pedras preciosas. Cada pedra tem um significado. Então eu quero mostrar aqui as pedras para vocês. A primeira pedra é a pedra de jaspe. A pedra de jaspe está no versículo 3. Veja, aliás, deixa eu ler o 2, né? 4:2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. É esse trono que vocês estão vendo. E no trono alguém sentado. Agora ele vai falar sobre Deus. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe. A pedra de jaspe o que vocês estão vendo é o branco. É a parte branca. Essa parte branca, nós não conseguimos ver Deus. Mas João, um terráqueo, precisava descrever Deus. E o máximo que ele conseguiu foi dizer que é como se ele estivesse dizendo: Deus é parecido com uma pedra de jaspe, branca, transparente, cristalina. Quando João diz que Deus parecia com uma pedra de jaspe, ele está enfatizando um dos atributos de Deus, a santidade de Deus. Se você nunca viu uma pedra de jaspe, eu trouxe para você e quero mostrá-la para você. Veja só. Essa ele diz, aquele que estava sentado no trono é semelhante a uma pedra de jaspe. Essa é a pedra, aquele branco. O branco da imagem fala da santidade de Deus. Vamos caminhar. Depois, no versículo 3, ele diz que quem está sentado no trono é semelhante a uma outra pedra, que é o vermelho, o círculo depois do branco. Diz assim, semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. O sardônio é vermelho. Eu vou já mostrar para vocês aqui. O vermelho aponta para a justiça de Deus. Deus é justo. Então percebam o que João o máximo que ele consegue é descrever os atributos de Deus. Então ele está dizendo, aquele que estava sentado no trono é santo pela brancura, é vermelho, e o vermelho aponta para o sangue de, olha Jesus aí. Olha Jesus sentado, Jesus é o círculo, Jesus é o vermelho. Paulo vai dizer lá em Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Quem é a nossa justiça? Jesus. Aí João disse, aquele que estava sentado no trono é semelhante a uma pedra de sardônio. É essa pedra aí, quando ele diz, olha, ele se parece com uma pedra de sardônio. Seus leitores conheciam a pedra de sardônio. Vamos em frente. Ele olha um pouco mais e diz que aquele que está sentado no trono é semelhante a uma pedra, é algo verde, que ele vai chamar de pedra de esmeralda. Veja só o versículo 3. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. O arco-íris, a esmeralda é a parte verde, tem o branco, o vermelho e o verde. O verde aí aponta para a misericórdia de Deus. E aí, você leu esse versículo e nem percebeu quando o texto fala que parece um arco-íris.
Arco-íris não te lembra nada na Bíblia? Arco-íris lembra Gênesis capítulo 6, 7, 8 e 9. Fala de Noé. Fala quando Deus ele destrói a terra com o dilúvio, mas no final do dilúvio ele diz, Noé, agora eu vou colocar o meu arco-íris sobre as nuvens para dizer que nunca mais eu vou destruir a terra com água. Sabe o que João está dizendo quando ele diz que Jesus é como a pedra de esmeralda? Está dizendo, o nosso Deus é o Deus da misericórdia. Quem é Deus? Ele diz, Deus é santo pelo jaspe, Deus é justo pelo sardônio, Deus é misericordioso pela esmeralda, pela misericórdia de Deus. Olha, é o máximo que ele consegue falar de Deus. E nós vamos terminar o estudo e eu não vou conseguir descrever Deus para vocês, porque a Bíblia vai dizer que homem nenhum jamais viu a Deus. O máximo que eu posso dizer para vocês, tem mais coisas aí, mas eu preciso caminhar aqui. Então, santidade, justiça e misericórdia. Mas eu estou devendo para vocês a esmeralda. Vamos lá, aqui. Essa é a pedra de esmeralda, que é o verde apontando para a misericórdia, com o arco-íris. Isso já está em Gênesis. Então, veja, você não pode ler Apocalipse desconectado do restante da Bíblia. Porque agora nós somos lá para Gênesis, para ver na época de Noé, do dilúvio. Vamos em frente. Eu disse que a primeira verdade, isso porque eu nem abri nenhum selo ainda, viu gente? Mas eu vou abrir, eu prometo para vocês que eu vou abrir. Segunda verdade, a primeira é de que Deus reina. A segunda verdade, Jesus salva. Esse é o tema, isso porque eu não li, não consegui. Aliás, eu quero deixar uma recomendação. Leia pausadamente o capítulo 4, que você vai perceber o que eu disse para vocês. Leia o 5, 6 e o 7 depois. Eu vou dar apenas uma visão geral aqui deles. A segunda verdade, Jesus salva. Capítulo 5, a visão do livro selado e do cordeiro. Vamos ver a segunda verdade. Aqui, nós voltamos para a mesma imagem, porque essa imagem tem tudo. Toda a história da redenção está aqui, por mais que... como é que você consegue resumir a história da redenção numa imagem? Então aqui nós temos a descrição da visão. Versículos 2 a 5 eu queria ler com vocês, isso está no capítulo 5. Nós precisamos responder essa pergunta. Quem pode abrir o livro? A pergunta é a seguinte: quem é que pode abrir o livro? O livro está fechado, ele precisa ser aberto. E à medida em que cada selo vai sendo aberto, eventos vão acontecendo. Então eu peço para que você leia comigo, por favor, acompanhe na sua Bíblia, no seu celular, capítulo 5, versículos 2 a 5, a pergunta que é feita lá no céu: quem pode abrir o livro? 5:2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Agora só um detalhe, eu não sei se dá para perceber, mas na parte branca da imagem tem um livro. O livro, diz o texto, que está na mão direita do Pai. E aí, essa pergunta que é feita nesse versículo aqui, não dá para ver muito nítido, mas na parte branca, Deus está sentado no trono, na mão direita dele tem um livro. É esse livro que tem os selos, os 7 selos. Mas a pergunta, deixa eu repetir para vocês, 5:2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz. Ele está gritando: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Olha só. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Bom, nós estamos perdidos aqui. Porque o livro está na mão direita do Pai, ninguém pode... Quem é que vai ousar pegar esse livro da mão do Pai? Outra coisa, além de não conseguir pegar, o texto diz que ninguém pode olhar para o livro. Aí, como diria um dos meus jargões, aí eu choro. E mais alguém vai chorar. Não é só eu que vou chorar, João vai chorar. João ouve essa informação. Quem é que pode pegar o livro? Ninguém pode pegar, ninguém pode olhar. Aí é como se João estivesse dizendo, aí eu choro. E ele chora. Capítulo 5, esse aqui eu gostei. Capítulo 5, versículo 4. E eu chorava muito, diz João.
porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então João está chorando copiosamente, porque esse livro precisa ser aberto. É o livro da redenção. À medida em que cada selo vai sendo aberto, as coisas vão sendo desvendadas. Não tem no céu, não tem na terra, não tem debaixo da terra, mas tem alguém que pode. E esse alguém é Jesus. Eu vou mostrar Jesus aqui para vocês, mas não se assustem. Ele está um pouquinho diferente. Isso está aqui no capítulo 5. Veja como Jesus aparece aí no texto. Esse é Jesus. Nossa, pastor, esse aqui tá diferente, esse Jesus. Olha a descrição que João vai fazer. Quem mais é visto por João? Capítulo 5, versículo 6. O apóstolo diz: então, veja a cena. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro com letra maiúscula, como tendo sido morto. Veja, esse cordeiro é a imagem perfeita do que diz o Antigo Testamento. Na lei de Moisés diz que quando um cordeiro fosse morto, ele tinha que ser macho, de 1 ano, sem defeito, branquinho. Vocês estão vendo como ele é branquinho aqui? Na verdade, você tem a sombra no Antigo Testamento e a realidade no Novo Testamento. Lá em João 1:29, João Batista diz assim, quando ele viu Jesus se aproximando: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vocês deem uma olhada no pescoço do animal. Ele tem uma espécie de ferida, aonde sai sangue dele. João diz: um cordeiro como tendo sido morto. Sabe o que é isso daqui? É uma referência à primeira vinda de Jesus. O animal em si é por aqui, é no pescoço, que ele é morto, que ele é degolado. João diz: eu vi, ele estava de pé. Por que ele está de pé? Posição de vitória. Ele venceu. Agora falta só mais 2 detalhes para a gente esclarecer. Quantos olhos tem esse animal normalmente? Aí você vai me dizer: 2. Pastor, quantos chifres tem esse animal? 2. Mas esse daqui tem 7 olhos e tem 7 chifres. Que explicação que é essa, pastor? Tem olho sobrando aí, tem chifre sobrando. Isso é simbólico, mas aponta para 2 dos atributos de Jesus. Os olhos, 7 olhos, apontam para a sua perfeição, apontam para a sua onisciência. Ele sabe de todas as coisas. É o mesmo Jesus mostrado num animal, o mesmo Jesus que está no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, os 7 olhos apontam para a onisciência. E os 7 chifres, pastor? Chifre na Bíblia, chifre especialmente no Antigo Testamento, chifre aponta para poder. Poder. Quem tem o chifre tem o poder. E o animal tem 2 chifres. Esse tem 7 chifres. Significa que Jesus não tem apenas o poder, ele tem todo o poder, ele é o Todo-Poderoso, ele está à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, conforme o nosso credo apostólico. Então veja, ele está de pé, ele venceu, ele é branquinho, ele é santo, ele tem 7 olhos, ele tem 7 chifres. João está dizendo, e veja que ninguém melhor do que ele, eu convivi com esse Jesus, eu o vi crucificado. Uma vez ele me disse: mulher, eis aí teu filho, eis aí a tua mãe. Esse é Jesus, um pouquinho diferente. Bom, eu estou devendo só mais uma coisa para vocês, os selos, né? Os selos que eu não abri nenhum ainda. Então vamos lá. Peço para você, por favor, leia o capítulo 5 com calma, com atenção, que vocês vão perceber todos esses detalhes aqui. Vamos lá. Então, fechando aqui para a gente abrir o livro. Portanto, antes de abrir os selos, Deus ensina que ele reina. Deixei em branco aí, capítulo 4. E que o seu filho salva. Capítulo 5. Por que é importante dizer isso dos capítulos 4 e 5? Porque os selos falam de perseguição.
Lembra-se que nós falamos, capítulos 1 a 11? O mundo persegue a igreja. O mundo vai perseguir violentamente, truculentamente. Vão matar os santos, inclusive. Santos, salvos, eleitos, serão mortos. Mas antes de mostrar o sofrimento do mundo, é como se Deus estivesse dizendo, não, vocês vão sofrer, mas não se esqueçam de duas coisas. Primeira, eu estou no trono e eu tenho o controle sobre todas as coisas. Segunda, não se esqueçam, o meu filho salva. Ele é aquele cordeiro lá que salva. O pai reina, o filho salva. Vamos então caminhar aqui. Finalmente vamos abrir esse livro aí que eu acho que você já está curioso. Vejamos os 7 selos. Lembrando que a ênfase dos 7 selos é o mundo persegue a igreja, por isso mostrar o reinado do Pai e a redenção do Filho, no capítulo 5. Eu começo aí, nós vemos aqui os 4 primeiros selos que serão abertos, falam dos 4 cavaleiros. Aqui você pode ver a imagem de um planeta Terra, de onde esses cavalos e seus cavaleiros percorrerão a terra. Então, os 4 cavaleiros, capítulo 6, versículos 1 a 8. Vamos lá. Primeiro selo. O primeiro selo, você tem o planeta Terra embaixo, e essa imagem de um cavalo e seu cavaleiro. Deixa eu descrever aqui, eu vou ler para vocês, para ficar mais fácil. Primeiro selo, vamos abrir o livro então. Capítulo 6, versículos 1 e 2, acompanhe aí na sua Bíblia, por favor. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Versículo 2. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro, com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Meus irmãos, isso daqui dá o que falar sobre esse cavalo. Esse provavelmente é o versículo mais trabalhoso de se interpretar do livro. Deixa eu dizer por quê. Pergunta, quem é esse cavaleiro? Olha como é tenso o negócio aqui. Existem 4 interpretações para tentar descobrir quem é esse cavalo branco e seu cavaleiro. 4. Eu vou citar as 4 aqui e vou dizer aquela que eu entendo ser a mais coerente, mas não há consenso aqui, não há unanimidade. São 4 posições, eu vou adotar uma, mas não significa que eu esteja correto e nem tampouco que eu seja o dono da verdade. Veja, primeira interpretação diz que é o anticristo. O anticristo, escatológico, aquele que virá no fim para perseguir a igreja. Então ele tem um cavalo branco, ele se veste de branco, ele tem um arco na mão, tem uma coroa, então é o anticristo, tentando fazer um simulacro, uma imitação do verdadeiro Cristo, porque o branco é a cor do Senhor Jesus, é a cor que aponta para a santidade, conforme nós vimos no capítulo 4. Então essa é a primeira. Segunda, a segunda diz que aponta para, a explicação é o poder militar, são as armas, são as guerras. Você vê que ele tem um arco na mão, uma flecha, e ele está pronto para o combate. Terceira, veja como as posições são totalmente diferentes, diga-se de passagem. A terceira diz que é o evangelho que, segundo o versículo, diz que saiu vencendo e para vencer. E a quarta interpretação diz que esse cavalo branco e seu cavaleiro é o Senhor Jesus, em que ele sai vitorioso. Ele pega o livro na mão direita do Pai, ele tem uma coroa na cabeça, ele saiu vencendo e para vencer, é o Senhor Jesus, que por onde ele vai, ele sai vencendo. Por mais que a sua igreja sofra alguns reveses ao longo da história. Qual das 4 eu escolho? Eu coloquei a minha opção aqui, você pode fazer a sua. Eu vou de número 4. Número 4. A 3 é muito boa. Só para vocês terem uma ideia, muitos estão divididos entre a 3 e a 4,
que a 3 fala que é o Evangelho, a 4 fala que é Jesus. Por que eu entendo que é Jesus? Por causa do capítulo 19. Lá em Apocalipse 19, versículos 11 a 16, esse mesmo cavalo, esse mesmo cavaleiro aparece. E lá é uma referência clara a Jesus. Lá, veja como é tão complicado que uns vão falar que esse cavalo branco e seu cavaleiro é Jesus e outros vão falar que é o anticristo. Então, vejam as posições totalmente antagônicas. Sigamos aqui. Então, nós ficamos com Jesus, mas você não é obrigado a concordar comigo. Segundo selo, capítulo 6, versículos 3 e 4, diz assim: Quando abri o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Veja a imagem aí, o cavalo é vermelho, o homem tem uma espada grande, pontiaguda, preparada para a batalha. O que seria o segundo selo? Eu entendo que a melhor resposta seria esta daqui, a guerra. É a guerra, é a violência, é o sangue, são as perseguições, são as dificuldades, as lutas, as mortes que os santos enfrentam ao longo da história. O segundo selo, quando é aberto, mostra para nós esse cavalo vermelho, com alguém com uma espada na mão, ele já tem sangue na própria espada. É a guerra, é a violência, é a truculência, matando a igreja, trucidando a igreja violentamente, sanguinariamente. Por isso que nós começamos falando lá no capítulo 4, olha, vocês serão perseguidos, mas lembre, eu estou no trono, capítulo 4, o meu filho salva, capítulo 5, preparem-se, os selos serão abertos. Vamos caminhar. Então nós ficamos com a guerra. Terceiro selo, capítulo 6, versículos 5 e 6. Um cavalo preto. Diz assim, versículo 5. Quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Observem que o cavalo é preto, o homem tem uma formatura, um formato esquelético, a barriga dele está para dentro, ele tem uma balança, é uma época complicada. E veja, porque o que é o terceiro selo na nossa concepção? É a fome, a fome. Nós temos visto isso, o mundo passa por isso, é fome, nós temos um continente, o continente africano passa por isso. Mais recentemente no nosso país, nós tivemos um programa do governo para tentar acabar com a fome, e o nome do programa era Fome Zero. Sem entrar no mérito aqui, questões políticas, se está certo e errado, mas o cavalo preto fala da fome, da carestia, fala de trigo, uma época que as pessoas não vão ter que comer cevada, que a cevada era comida para se dar aos bichos, aos animais. É época de carestia e essa balança que ele tem é uma balança para pesar coisas leves e não pesadas. E ele já está com fome, seu estômago está para dentro. Percebam, esse é o terceiro selo, a fome. É o que é descrito quando o livro é aberto no terceiro selo. Quarto selo. Veja que você tem uma imagem, os selos são, à esquerda da sua tela, os selos estão sendo desatados. Quarto selo, capítulo 6, versículos 7 e 8, diz assim. Não sei se você já sabe qual que é aí o quarto selo. Versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar à espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra.
Não sei se você conseguiu identificar, mas o quarto selo é a morte. A morte. Veja que o cavalo é amarelo, é uma forma pálida. Se você já foi num velório, você já deve ter visto o rosto da pessoa e o formato pálido que ele fica. Então o cavalo já tem um aspecto esquelético, ele já morreu. Veja a cabeça, o crânio do cavalo, só tem o osso. E o homem que está montado nele também já faleceu, aqui só tem osso. Então é a morte. Percebam a sequência. Jesus abre, depois vem a guerra, vem a fome, e o que é que vai causar isso? A morte. Quarto selo. E a palavra morte, no versículo 8, está com letra maiúscula. A ideia é, depois da morte vem algo pior, o inferno. A fome mata e o inferno devora. Então, veja que coisa complicada aqui no quarto selo. Isso porque eu preciso passar muito rapidamente, porque se nós fôssemos ver cada detalhe aqui, talvez seria um estudo para cada capítulo, devido à riqueza e o tanto... Eu tenho um caminhão de informações aqui que eu não posso passar para vocês, devido ao nosso tempo. Quinto selo. Vocês acharam que eu não ia conseguir, né? Eu estou longe ainda, mas eu acho que eu vou conseguir. Quinto selo, capítulo 6, versículos 9 a 11. Vamos ver o que é o quinto selo. 6, 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando? Olha aqui, achei um até quando aqui. Um dos meus bordões, né? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Isso aqui são as almas que estão vestindo branco, elas estão reclamando, estão perguntando, estão pedindo justiça para Deus. Até quando, Senhor? Ó soberano Senhor. Versículo 11. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e de seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas o quinto selo vai falar das almas. As almas que estão debaixo do altar. E aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, as almas. Aqui eu quero fazer uma pergunta que é bastante polêmica e que dá bastante debate. A pergunta é essa daqui. O que acontece com as almas depois da morte? Porque aqui na imagem vocês percebem, essas almas estão em pé, debaixo do altar, clamando pela justiça de Deus. Eles clamam, até quando, Senhor? Na verdade, eu disse que eles estão reclamando, mas eles estão pedindo justiça, porque à medida em que os selos foram abertos, elas foram mortas por causa desses selos. Lembrando que os selos fala do mundo perseguindo a igreja. Elas estão em pé e com vestiduras brancas. Quando morre alguém, a pergunta que muita gente faz é, o que acontece com as almas depois da morte? Veja só como tudo no Apocalipse é complicado. Existem 3 interpretações quando o assunto é esse. Eu vou citar as 3 e vou dizer aqui melhor, eu entendo ser mais bíblica e mais coerente. Primeira, a primeira teoria é chamada de aniquilacionismo. O aniquilacionismo ensina o seguinte, que morreu, acabou. Deus destrói o corpo e destrói a alma, ou o espírito. O não salvo, ele não vai para o inferno. Então, essa teoria defende o aniquilacionismo. A alma é aniquilada, destruída depois da morte. A segunda interpretação fala do sono da alma. Quando alguém morre, ela fica num estado, é como se ela estivesse dormindo, aguardando a segunda vinda de Jesus.
Então seria um sono desde o dia em que a pessoa morreu até a segunda vinda de Jesus. Essa é a segunda interpretação. A terceira teoria fala da consciência da alma. Essa teoria defende que a alma, depois da morte, que a alma está viva, consciente, feliz ou triste, dependendo do lugar para onde ela foi lançada. Então, dessas três teorias, eu quero expressar aqui a que eu entendo ser a mais coerente com o ensino geral das Escrituras. Número 3, nós defendemos a consciência da alma. Por exemplo, muitos diriam a número 2, a teoria do sono da alma, que a pessoa fica dormindo, talvez por uma fala de Jesus, quando ele foi ressuscitar Lázaro, e num determinado momento da conversa ele diz: Lázaro dorme, Lázaro está dormindo. Mas lá é uma figura de linguagem. Na verdade, o texto mesmo lá em João 11 vai dizer que Lázaro havia falecido. Então, nós defendemos a consciência da alma. Um texto bíblico para comprovar isso é Lucas 16, versículos 19 a 31. Nós temos lá, a parábola do rico e do Lázaro. Nós podemos perceber que ambos estão vivos, conscientes. Lázaro está feliz no seio de Abraão, enquanto o rico está em tormentos no inferno. Então, defendemos a número 3, a consciência da alma. Sexto selo, faltam só mais 2. O sexto selo fala de um grande terremoto. Você pode ver isso daí no capítulo 6, versículos 12 a 17. Você tem essa frase em branco aí: as catástrofes naturais e a ira do Cordeiro. É como se no sexto selo, esse grande terremoto fala especificamente da segunda vinda de Jesus. Por que fala da segunda vinda? Nós falamos isso inicialmente. Veja o versículo 17, por exemplo. Diz assim: porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Observem que nós já falamos desse versículo no início do estudo. Lembrando que cada sessão vai da primeira até a segunda vinda de Jesus. E no sexto selo Jesus volta. Aí você diz: pastor, mas tem algum problema. Jesus deveria voltar no sétimo selo e não no sexto. Ainda está faltando mais um. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre o sétimo selo. Mas talvez você esteja pensando, se o sexto selo fala de um grande terremoto, o sétimo vai ser um desastre, algo catastrófico. Daqui a pouco eu falo para vocês sobre o sétimo selo. Então nós temos aqui um grande terremoto, a lua se tornando negra como um saco de crina. Você tem a imagem da terra meio que se abrindo, fazendo fendas sobre o chão. A espécie de raios caindo sobre a terra é a segunda vinda de Jesus. O versículo 17 vai dizer isso: porque chegou o grande dia. E quem é que pode suster? Quem é que pode aguentar a segunda vinda de Jesus? A resposta está no capítulo 7. Os únicos que vão aguentar são aqueles que pertencem a Deus, ao Senhor Jesus. E é disso que a gente vai falar no capítulo 7. Quem é que vai aguentar esse dia? Tem um grupo, tem um povo que vai aguentar. Antes de nós falarmos sobre o sétimo e último selo, vamos em frente. Aqui, só citando ainda, esse exemplo que é citado em Apocalipse 6, na Bíblia nós encontramos eventos semelhantes. Joel 2:31, Mateus 24, de 29 a 31, e 2 de Pedro 3, de 8 a 13, falam sobre esse grande terremoto, uma alusão a respeito da segunda vinda de Jesus. Falta apenas o capítulo 7. O capítulo 7, se eu fosse resumir numa frase, é a igreja glorificada no céu. Jesus está voltando
E aí João vai mostrar no capítulo 7 que a igreja está glorificada no céu. Vamos discutir um pouco sobre isso. Mais uma polêmica nós temos aqui. No capítulo 7, versículos 1 a 8, nós temos aquele famoso texto que fala sobre os 144 mil. E a pergunta que você está vendo aí, você tem pessoas em pé com vestiduras brancas, formando uma grande multidão, talvez aqui os 144 mil, todos em pé com vestiduras brancas, lembrando que o branco aponta para a santidade. As almas foram dadas a elas vestiduras brancas para dizer que elas chegaram até lá, não por serem boas, mas porque foram transformadas pelo Senhor Jesus. Paulo já havia dito isso lá em 2 aos Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A pergunta permanece. Quem são os 144 mil no livro de Apocalipse? Vamos respondê-la. Vamos de novo. Existem 3 interpretações para essa pergunta. 3. Novamente eu vou citá-las e vou escolher a que melhor se encaixa com o ensino geral das Escrituras. Primeira interpretação. Essa primeira corrente, ao longo da história, defende que somente 144 mil vão para o céu. E que esse número é literal. Para o céu vai apenas essas pessoas. Esse número exato, 144 mil pessoas, literalmente, e não de forma simbólica. A segunda interpretação diz que esses 144 mil são selados, são os 144 mil judeus que vão se converter por ocasião da volta de Jesus e do estabelecimento do milênio aqui na terra. São 144 mil judeus, e o texto vai dizer, é gente que procede de todas as tribos. Da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Azer, 12 mil, de Gade, Azer, Naftali, os 12 filhos de Jacó. Então, essa é a segunda interpretação. A terceira interpretação diz que esse número é simbólico. Esse 144 mil não pode ser interpretado literalmente, como apenas um grupo de 144 mil que vão para o céu. Mas o número é simbólico. O número de 144 mil é o número exato daqueles que vão para o céu, mas de uma perspectiva de Deus, não do homem. Deixa eu explicar isso melhor para vocês aqui. Aliás, já falei aqui. Nós defendemos a número 3. Por que a 3? A número 1 é complicada. Quem defende a número 1 são as testemunhas de Jeová. E nós não concordamos com essa posição. A segunda, a maioria da igreja evangélica brasileira está na número 2, que fala dos 144 mil judeus que se converterão na grande tribulação. E a terceira, que esse número é simbólico, é o entendimento da igreja presbiteriana. Esse número significa que Deus sabe exatamente quantos são. E isso vai deixar mais claro. No Apocalipse, todos os números são simbólicos. Todos os números. E é preciso que nós entendamos o simbolismo dos números. Por que nós entendemos que esse número é simbólico? Lá em 2 Timóteo 2,19, o apóstolo Paulo diz assim, que o firme fundamento de Deus permanece, ou seja, o firme fundamento de Deus permanece, pois ele conhece todos aqueles que lhe pertencem. Esse é o ponto. Se os números são simbólicos, é para mostrar que Deus sabe exatamente quantas pessoas serão salvas. Não serão 143 mil, nem tampouco 145. Será exatamente 144 mil, 12 mil de cada tribo, representativamente aqui no capítulo 7. Outra coisa interessante aqui,
versículos 9 a 17, vai falar sobre a grande multidão. Veja que imagem extraordinária aqui. Nós temos uma cruz, uma grande cruz e uma multidão incontável. Essa multidão, ela está em pé, pode observar. Elas vestem vestiduras brancas, a mesma coisa das almas. Por que tem essa cruz gigantesca aqui? Para apontar para nós que nós vamos para o céu, que nós vamos para lá por causa da cruz. É o evento da cruz, aquele cordeiro descrito no capítulo 5, é através dele que nós vamos para o céu. Não é através das nossas boas obras, mas nós temos que olhar para a cruz vazia, símbolo da vitória do Senhor Jesus. Então, veja aí, eu quero ler só um versículo para orientar os irmãos. Capítulo 7, versículo 9, essa cena será narrada. 7:9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, olha só, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. É esse povo aqui, é essa multidão que chegaram até lá, que chegaram diante de Deus, estão diante do trono de Deus, diante do cordeiro, o Senhor Jesus, simbolizado por essa cruz. Estão com vestiduras brancas, são santos agora, foram transformados pelo sangue de Jesus. Aqui eu queria fazer uma pergunta para você. Essa pergunta não é fácil. É a seguinte: os 144 mil e a multidão são as mesmas pessoas? Essa daqui é uma boa pergunta. Porque quando nós lemos o capítulo 7 até o versículo 8, o texto vai falar dos 144 mil. Do versículo 9 até o 17 vai falar da multidão. Bom, a pergunta que nós devemos responder aqui é: essas pessoas são as mesmas? O entendimento aqui não é fácil. Decifrar essa pergunta é dificílima. A igreja já está há mais de 2000 anos tentando responder essa pergunta aqui. Mas o entendimento que nós temos, a posição oficial da igreja presbiteriana, é que são as mesmas pessoas. As mesmas. Não pode ser duas multidões. Não pode ser, porque, veja, uma hora o texto é contado. Uma hora é 144 mil, mas outra hora é uma multidão. Quando João fala de multidão no versículo 9, é que ele não consegue contar. Ele não consegue descrever. É gente que vem de... A gente canta um hino de todas as tribos, povos, línguas, nações. Todos virão, muitos virão te louvar. Como é que a gente resolve isso? Só dizendo que para muitos não são as mesmas pessoas. São pessoas diferentes. A posição da igreja presbiteriana é que são os mesmos. Como é que a gente resolve essa questão? A resposta é sim, são as mesmas pessoas. A conclusão do nosso estudo é essa. Que para Deus o número é contável. São 144 mil. Deus sabe exatamente o número dos eleitos para Deus. Não são 143 mil e nem 145, como eu falei ainda há pouco. Mas para o homem o número é incontável. Incontável. É por isso que João usa a expressão eu vi uma grande multidão. Então essa é a solução melhor que eu entendo para essa passagem. Deus sabe exatamente quantos são, mas João, o apóstolo, não tem a condição de contar, e ele diz assim que diante do trono e diante do cordeiro estava uma grande multidão, gente vindo de todas as nações, tribos, povos, línguas, raças e assim por diante. Chegamos finalmente no término do nosso estudo, pulando muita coisa, muito conteúdo, é muita informação, mas nós temos aí o sétimo selo. Aí deixa eu ler para você, Apocalipse 8:1, nós temos o sétimo selo, diz assim: e, havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Pastor, eu não estou entendendo. O sexto selo foi um grande terremoto.
O sétimo selo deveria ser uma catástrofe universal. Qual que é o sétimo selo, pastor? O sétimo selo é silêncio. Tá? A palavra destacada aqui em letras maiores aqui na descrição do slide. O texto fala que o sétimo selo é o silêncio. Silêncio por quê, pastor? Nós temos dois problemas aparentes aqui. Primeiro, por que silêncio? Segundo, como é que o céu está contando o tempo aqui? Está falando de meia hora. E aqui já ouvi uma piadinha sem graça, mas diz que o céu ficou em silêncio por quase meia hora porque não havia mulher lá. Você que é mulher, não fique brava comigo ouvindo essa piadinha, mas essa não é a explicação. Eu ouvi isso de um pastor uma vez, mas essa não é a explicação. Por que que no sétimo selo havia silêncio? Todos estão em silêncio, sabe por quê? Porque se o mundo perseguiu a igreja com os selos, o sétimo selo aparece esse silêncio por quase meia hora, é para dizer que o mundo que perseguiu a igreja, agora Deus vai punir o mundo que perseguiu a igreja. A partir do capítulo 8 nós temos o juízo de Deus que virá sobre o mundo que perseguiu a igreja. E esse juízo é descrito através das trombetas. Sabe que por que o sétimo... Jesus voltou no sexto selo. Por que o sétimo selo tem silêncio? Porque a história vai ser recontada novamente. A história será contada novamente. Agora através de trombetas. E o céu fica em silêncio por quase meia hora por causa do juízo que virá sobre a terra através de 7 trombetas. Porque a história é recapitulativa. Então o céu fica em silêncio. Portanto, essa é a segunda sessão recapitulativa do livro, capítulos 4 a 7, os 7 selos. Eu quero encerrar aqui, essa imagem é bem interessante, um hominho com a mão na cabeça, talvez você esteja assim, cheio de perguntas, e eu queria que você deixasse esse recado aqui, fale conosco. Deixe o seu comentário, a sua pergunta, a sua sugestão para o nosso canal. Eu destaquei aqui o nome do nosso canal, ip.jardimelian. Se você puder, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, para que você também participe desses estudos. Esse é o terceiro estudo, nós vamos ter mais estudos posteriormente. Fale conosco, deixe lá seu comentário, certamente nós tentaremos responder na medida do possível. Para a semana que vem, próximo estudo, depois desse silêncio descrito no sétimo selo, próximo estudo, a terceira sessão, o mundo perseguiu a igreja e agora Deus vai punir o mundo porque perseguiu a igreja através de 7 trombetas, mas isso é assunto para o nosso estudo da semana que vem. Por hora nós paramos por aqui. E nós queremos encerrar o nosso estudo com uma palavra de oração, agradecendo a Deus pela oportunidade de estudar a sua palavra. E vocês viram 4 capítulos, uma riqueza inesgotável de assuntos, em que eu fiz uma seleção só para apontar os pontos principais desse estudo. Vamos orar e aí nós encerramos o nosso estudo. Santo Deus e eterno Pai, nós louvamos o teu santo nome pela riqueza da tua palavra. Ó Deus, o Senhor é tão extraordinário que consegue ensinar para nós tantas coisas através de uma imagem, de um símbolo que nós já lemos, passamos por cima e nem percebemos a profundidade de cada assunto. Cremos, como vimos nesse estudo, que o Senhor está no trono. Deus está no trono, o Deus do jaspe, da santidade, do sardônio, que é a justiça, o vermelho, e o Deus da esmeralda, da misericórdia, o verde, representado pela esmeralda e pelo arco-íris. O Deus que está no trono é santo, é justo, é misericordioso, está cheio de atributos. O Filho do capítulo 5 salva, tem 7 olhos, 7 chifres, é onisciente, é onipotente, mas a tua palavra já havia nos ensinado isso.
lá no Salmo 139. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque o Senhor Jesus vai à frente desses selos, naquele cavalo branco e no seu cavaleiro, que saiu vencendo e para vencer. Muito obrigado, ó Deus, por esse ensino. Aplica essa palavra no nosso coração e que a cada dia nós vivamos para a glória do teu nome. Louvado seja o teu nome por esses estudos do Apocalipse e pedimos que nos próximos estudos continuemos a aprender da tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a você. Muito obrigado por nos acompanhar. Desejamos que você tenha uma boa noite, um bom descanso. Fiquem todos na paz de Cristo. Deus abençoe.